conectando o seu Facebook Live. Bom dia a todos. Estamos entrando no ar, aguardando os nossos irmãos para a nossa devocional de hoje. Estamos buscando reconhecer a face do Senhor nesta manhã, ouvir a voz de Deus. Já estivemos com o pastor Marcos Wellington pela manhã, sendo ministrados. Estava bem feliz, você viu que ele estava cheio do Espírito Santo, todo empolgado, cheio da graça e da unção de Deus, e assim que devemos ser, né, vivificados pelo Espírito Santo a cada manhã. Né? Um bom dia a todos vocês, desejo, né, um dia abençoado na vida de cada um de vocês, desejo que, né, o nosso Deus e Pai, Criador, esteja promovendo algo de muito especial para a sua vida nesta manhã, e eu quero então que você possa, de uma maneira muito especial, receber aquilo que nós temos para dividir com você ou compartilhar com você nessa manhã como algo de Deus, porque nós vamos declarar a palavra de Deus e queremos que esta palavra possa ser o seu café da manhã, ser o seu alimento para todo o seu dia, que a partir dela você esteja se sentindo cheio do Espírito Santo. Pela manhã, muitos já acompanharam o pastor Marcos Wellington, né, em oração, ativando o teu espírito, ativando o teu ser interior, ativando, né, a presença de Deus que habita em você. E agora a palavra vem para alimentar você. A energia foi liberada, né, o poder de Deus foi liberado sobre a sua vida. E agora, né, a gente vem colocar o que? O combustível. Para quê? Para você poder avançar e percorrer mais e mais no nome de Jesus Cristo. Vamos lá então? Tá aí com a sua Bíblia na mão, sua caneta, seu marca-texto. Nós temos sempre pedido que você busque estar anotando, né, na palavra de Deus. E queridos, nós acabamos, né, o livro de Apocalipse. Acabamos de estudar, né, um pouquinho, de fazer as nossas devocionais no livro de Apocalipse. E queridos, eu quero aqui, a primeira coisa que eu quero trazer nessa manhã é o seguinte: você precisa compreender como funcionam as coisas e como funcionam, eu vou chamar dessa maneira para ficar mais fácil de nós entendermos, como funcionam os ciclos. Sim, ciclos, é como se as coisas acontecessem em ciclos, porque veja bem, aparentemente, uma maneira simples de pensar, uma maneira sem muita estrutura, se nós pensássemos, puxa, eu acabei o Apocalipse, acabou, e agora? O que acontece? Para onde eu vou? O que eu vou estudar? Tá? Nós vamos continuar estudando, né, a sequência das coisas. Mas como assim? Como que nós vamos estudar a sequência das coisas? Né, o Apocalipse, né, ele conclui o quê? Com novos céus, nova terra, né? Ali demonstrando que Jesus está voltando. Pode ver, o último versículo é uma chamada com quem diz: eu logo venho, né? Eu estou vindo, né? Ou seja, para cumprir todas as coisas. Mas para cumprir todas as coisas, para quê? Para tudo voltar aonde? Ou ir para onde? Na verdade, Deus quer o quê? Tornar tudo novamente para a origem. E começar tudo de novo, não vamos ver dessa perspectiva, que pode parecer uma coisa ruim, né? Para muitos que não têm. Mas a grande verdade é o seguinte: porque novos céus e nova terra? Novo significa que existia uma coisa que estava velho ou estava degradado e ele faz algo novo. Então acabamos o Apocalipse. Para onde nós temos que ir? Para Gênesis. Por que para Gênesis? A origem. Nós não temos que começar algo, né? Nós não temos que ir para né, voltar para algo, quem sabe, né? A origem. E você vai ver que o livro de Gênesis, né, que é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente conhece como Pentateuco, né, a cultura hebraica, né, o chama de Bereshit, né, Bereshit, porque significa princípio, né, de todas as coisas, ou recomeço. E alguns, um pouco mais estudados, até questionam a palavra be, né, Bereshit, be. Muitos acham que é Barashit, que daí já muda um pouco o sentido também. Mas enfim, nós não vamos entrar nesses contextos, né, muito especiais para quem gosta de estudar, para quem gosta do hebraico, para quem gosta. Mas nós vamos entender que realmente é um livro que fala sobre o início de todas as coisas. Nós vamos ver aqui, né, o que Deus vai criando e assim por diante. Ok? Mas antes de eu ler, começar a ler Gênesis capítulo 1, eu quero apenas elucidar você com o versículo que está lá em Hebreus, tá? Porque eu vou precisar desta afirmação aqui para fundamentar, tá, aquilo que eu quero dividir com você nessa manhã, tá? Então eu vou postar aqui no comentário para você poder acompanhar daí. E diz assim, vou chegar mais perto para conseguir enxergar, né? Diz assim: pela fé,
entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, primeira coisa, o entendimento da formação do universo, não existe outro meio a não ser pela fé. E fé é você crer em algo que você espera, mas que você não necessariamente está vendo. Então, assim, parte do princípio que qual é, né, a prova, né, física de tudo isso? Gente, ninguém tem prova de nada. Qual a prova que existiu o Big Bang? Ninguém prova. Existem teorias. Qual a prova que Deus criou? Não tem prova, existem teorias. Qual a prova que o homem veio do macaco, de Darwin? Não tem prova. Ele fala, suponhamos que isso, né? Então, é tudo teoria. Então, assim, entendamos que nós temos que partir, sim, né, de uma crença, tá? Nós que somos cristãos e temos vivido, né, com Deus todos os dias e visto Deus em tudo, em todos, e principalmente nesses dias, né, de pandemia, então para nós fica bem mais fácil, né, nós crermos, porque nós estamos vendo, nós caminhamos com Ele diariamente, nós vemos milagres diariamente, nós vemos o sobrenatural diariamente, então fica mais fácil do que quem ainda não está vivendo isso, essa dimensão. Mas então eu quero que você primeiro guarda no teu coração isso, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, pela palavra, né? Pelo fôlego, né? Pelo soprar de Deus, pela palavra, Ele é a palavra, né? Podemos até dizer, puxa, Jesus é o verbo, é a palavra, então foi Jesus que criou. Sim, o poder foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ele criou todas as coisas. Então, pela fé nós entendemos, o entendimento vem pela fé, tá? Que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que, preste muita atenção, o que é visível, o que eu vejo, o que você vê, né? Disso que nós reconhecemos como o planeta Terra, né? Como as coisas, como as pessoas, né? De forma que o que é visível, né? De maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, nós estamos muito acostumados a ver as coisas visíveis e ter o entendimento de onde elas vieram, ou da onde que se sugere, né? Você vê uma casa, uma parede dessa construída, logo você pensa no concreto, logo você pensa nos tijolos, logo você pensa que os tijolos é feito do barro, logo você pensa, né, que tem um pedreiro construindo, então você consegue visualizar. Agora imagina se de repente aparece uma casa e você não consegue visualizar, ainda que tenha uma estrutura, ainda que tenha uma origem, mas você não consegue, porque você nunca viu, é algo novo. Então, mesma coisa, estamos falando sobre o quê? Sobre entender, né, como o universo foi formado. Detalhe, não estamos falando de como o universo foi criado, formado, foi dado forma a ele, ok? Tá? Então, partindo desse princípio, desse versículo, eu gostaria que você acompanhasse comigo, então, em Gênesis capítulo 1, tá? Você que quer conhecer mais de Deus, mais da palavra de Deus, mais talvez até acalmar o teu coração, né, acerca de todas essas coisas, eu quero então que você acompanhe comigo na sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, versículo número 1, diz assim, um versículo bem conhecido, talvez você conheça ele, até decore, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, tá? Na minha Bíblia tem um ponto antes do versos 2, né? Eu quero ler também o versos 2, depois eu volto, tá? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Com muita cautela, com muito zelo, com muito temor a Deus, vamos tentar pensar em cada palavrinha, tá? No princípio do quê? No princípio de algo, né? No princípio, né? Deus criou, tá, os céus. Então aqui primeiro começa a falar de uma criação. Fala assim que houve um período onde Deus criou os céus e a terra. Então, tanto os céus quanto a terra foram criados. Eles não simplesmente existiram como Deus. Deus simplesmente existe, né? A terra e os céus foram criados, tá? Há aqui uma colocação no que se diz respeito a no princípio, a ideia de quando, né? Quando Deus criou, né? Ou seja, houve um momento que Deus criou os céus e a terra. O versos 2 diz assim, era a terra sem forma e vazia. Então, interessante assim que agora ele começa... mas espera lá, se ela era sem forma, significa de certa forma que ela já existia.
Por isso que, né, numa tradução, você precisa, às vezes, recorrer a algumas ferramentas de linguagem, até mesmo voltar no original, né, em alguns textos que se aproximam mais do original, né, e o que mais se aproxima é, né, a Bíblia hebraica, né, e você vê que lá no hebraico, esse era a terra sem forma, na verdade, dá a ideia de estava a terra sem forma e vazia. A terra, ela estava, ou seja, é algo que já existia. Por favor, eu não quero afirmar nada, tá? Mas assim, só tenta, deixa o Espírito Santo falar no teu coração para você tentar entender. Digamos que tinha havido um apocalipse, tá? Ela foi toda destruída, ok? E daí ela estava totalmente deformada, sem forma e vazia, não havia nada e ninguém. Então agora ele vem e começa a recriar, né? Ou a formar, dar forma a ela, não recriar, dar forma a ela. Vou usar esse termo melhor, tá? Só para você entender o que que no versículo 1 ao versículo 2 pode ter que anos e milhares de anos de espaço-tempo. Porque primeiro, né, no princípio, ou quando Deus criou a terra, olha, quando Deus criou a terra e os céus, né? Houve um momento onde Deus criou a terra e os céus, certo? Tá? Daí ponto. Tá? Daí, como se tivesse um outro momento. Deus, então, quando? Teve um início. Né? Deus teve um tempo onde ele criou os céus e a terra. Tá? E depois não se tem nada, não se sabe nada acerca disso. Né? A não ser que, tá? Talvez milhares e milhares de anos depois, ou não se sabe, é tudo com conjecturas, tá? Houve um momento onde agora ele olha para a terra que ele tinha criado e essa terra estava sem forma e vazia. E aqui vem todas aquelas teorias que podem ser verdades ou não, também são coisas que a gente pode até acreditar, não temos como fundamentar, mas assim, ela estava sem forma vazia. Será que foi por causa da queda de Satanás, dos seus anjos que foram lançados sobre a terra? Né? E a terra daí ficou sem forma vazia pelo impacto, né, desta queda, desse Lúcifer, desse anjo e de um terço dos anjos dos céus que foram decaídos, caíram. Será que foi nesse momento onde a terra foi destruída? Tá? Onde tinha lá os dinossauros, de repente, né, houve um hecatombe, quem sabe não foi aí que veio o Big Bang, não sei. São conjecturas, mas assim, que todas elas, de certa forma, permitem, né, o livre pensar. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é no que está no texto. Porque assim, o que está fora do texto são conjecturas. Mas o que está no texto você pode se apegar. Então, primeiro, né, no princípio, né, ou quando Deus criou os céus e a terra, então, ele é o Criador. Ele é o Elohim. Elohim, Deus Criador. Você vai ver que cada vez que na cultura hebraica eles se referem a Deus, né, eles têm uma palavra que descreve a sua característica. Então, quando eles usam para Deus Elohim, eles estão dizendo assim, o Criador. Né? Há momento que eles vão usar outros termos, né? Como Jeová, daí tem vários nomes, né? Jeová Rafá, Jeová que é o Deus que cura, Jeová, é tudo o mesmo Deus, só que eles estão usando outras variantes, né, do nome dele para descrever, né, a sua ação, o seu poderio, o seu caráter, né, e a sua atribuição e o seu encargo. Tá? No caso aqui é Elohim, porque o Criador, então, ou seja, o Criador, ou seja, ele criou. Então, quando Deus criou os céus e a terra, ninguém sabe, mas foi ele que criou. Então, ponto 1, ele é o Criador. Ponto 2, criou a terra, não sabemos espaço-tempo, quanto tempo, né, e o que aconteceu nesse intervalo do 1 e do 2, mas no 2 começa assim, era a terra sem forma e vazia. Dá a impressão que quando ele criou uma terra sem forma. E aí você coloca até em xeque, pô, mas como é que é um Deus tão poderoso desse me cria um troço abstrato, sem forma? Não faz sentido. Tá? Então, por isso que dá aqui a conotação seguinte, né? Estava a terra sem forma, porque algo acontecera, tá? E ele precisou o quê? Então, né, recriá-la ou formá-la novamente. E é o que a gente vê agora Deus fazendo. Que eu vou chamar a sua atenção para alguns detalhes que você vai entender o que eu estou querendo te dizer nessa manhã. Tá? Então, ó, era a terra sem forma e vazia, ou estava a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Então, assim, qual a primeira coisa que você... Pera lá. Se ele estivesse criando, então ele teria que ter criado primeiro, né, as trevas,
o abismo. Não, você vê que já existia um abismo, que já havia trevas sobre ele. Ou seja, lá na criação, quando ele criou, já existia um abismo. E o que é um abismo? Né? Um abismo é um buraco, né? Uma depressão. Tá? Provocado por algo, ou cavado por alguém, mas é uma depressão. Você viu a gente falar muito sobre abismo lá no Apocalipse. Aí abriu-se as portas do abismo. E o que saiu de lá? Os demônios, né? Os gafanhotos, né? Satanás foi preso no abismo, né? Lembra lá? Então, por isso que eu falei, sugere muito sim, né? Sugere sim, né? Que quando, né, a terra estava sem forma, né, e vazia, porque teria sido destruída, porque teria sido impactada, né? Neste momento, o que aconteceu? Pairou trevas. Né? O que você ouve? Quer ver um exemplo? Você ouve, estuda sobre um meteoro caiu na Terra, não sei o que, destruiu a Terra toda. Tá? E poeira cósmica, não sei o que, tapou o Sol, tá? Que não permitiu que o Sol aquecesse a Terra, congelou, e papapá. Você vê muito nos filmes isso. Tá? Ou seja, de certa forma, aquelas trevas havia, tá? Por causa de uma. Porque veja bem, Deus é luz, não é luz? A Bíblia fala que Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. Não faz sentido ele criar uma terra, né? Trevas. Tá? Agora, faz muito sentido ele criar algo, né, iluminado, algo, e isso algo ser impactado e, de certa forma, receber sim uma alteração na sua forma, como eu e você. Ele nos criou o quê? A imagem dele. E nós não levamos o impacto do pecado que mudou a nossa forma, e agora nós temos que nos transformar, né? A nossa mente, o nosso ser, nascer de novo. Para quê? Para de novo sermos luz, não é isso? Não temos que receber um corpo glorificado, cheio de glória, cheio de luz, porque ele é luz. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, existe sim, né, aqui talvez um entendimento talvez mais próximo, que realmente aqui entre o versículo 1 e o 2 houve, né, acontecimentos que impactou, né, toda a criação de Deus. Assim como Deus criou o homem e o diabo veio, né, e trouxe um impacto para que este homem perdesse a sua glória, a sua beleza, as trevas entrassem nesse homem. Da mesma maneira Deus criou aqui, e o diabo também, de certa forma aqui, seja tendo sido lançado por Deus, ou seja, tendo vindo roubar, como sempre vê, é o ladrão, matar, roubar e destruir, trouxe essa deformação. Mas a verdade é que então agora a terra ela estava, não quer dizer que ela era. Por isso que essa palavra era terra dá a impressão que ela iniciou assim. É você acreditar que Deus inicia as coisas no caos. Não, né? Ah, não, mas é que tudo tem que começar no caos para Deus. Não, nós vimos lá em Hebreus que Deus simplesmente forma no poder da tua palavra. Vamos ver aqui na sequência ainda das coisas. Tá? Me dê mais um minuto da tua atenção. Tá? Nós não vamos ver o capítulo inteiro hoje, porque é muita coisa, muita informação. Mas então me dê mais uns 10 minutinhos da tua atenção, se possível. Tá? Então veja bem, disse Deus, haja luz, e houve luz. Tá? Então agora no versículo 3, queridos, né? Nós estamos considerando então versos 2 ainda. Era a terra ou estava sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, ou seja, uma condição, não um fato de formação. Ela não foi formada assim em forma vazia, ela estava. Tá? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? Aqui você não vê Deus criando a água, significa o quê? Ela já existia. E agora, então, ele só descreve que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. De alguma forma, essa água foi criada. Por isso que eu falo, muita coisa que já tinha acontecido. Tá? Versos 3, disse Deus, haja luz. Então agora, observe, disse Deus, é o pneuma, a palavra, o sopro. Né? Ele dizendo, haja. Haja, o que é? Simplesmente surja. Como nós vimos lá em Hebreus, tudo foi feito pela palavra, não por aquilo que é visível. Então assim, haja luz, tá, mas qual que é a fonte de luz? Da onde que ele está criando essa luz? Eu ponho uma lâmpada aqui em casa, eu tenho que puxar do poste a energia. Não adianta eu colocar a lâmpada ali que ela acenda. Mas Deus não. Deus ele põe a lâmpada ali e diga assim, acenda, ela acende. Não precisa ter uma fonte, é isso que eu quero que você entenda, porque ele é a fonte. Tá? E ele tem o poder na palavra dele. Então aqui quando ele diz, haja luz, é o que basta. A luz tem que acontecer, porque ele é o Criador, o Elohim, tá entendendo? Tá? E houve luz, simples assim. Versos 4, você viu que versos 3 é só isso. Demonstrando Deus falando e agindo. Por isso é aquela coisa, se Deus fala algo a meu respeito, a teu respeito, não importa as condicionantes. Se Deus fala, eu vou te abençoar, irmãos, ele vai te abençoar.
debaixo d'água, no céu, no campo, na cidade, aonde você estiver, ele vai te... Se ele disse assim, e o pior é que ele já disse isso, você precisa ter consciência disso e receber isso no teu espírito, porque ele já disse, mas nós vamos chegar lá. Tá? Versos 4, então, Deus viu que a luz era boa, né? E ele olhou e falou assim, puxa, não é que a luz era boa, ficou boa, porque ele já é luz, ele sabe que a luz é boa, mas ele viu que assim, naquele ambiente que estava em trevas, ao ele fala assim, que haja luz aqui nesse ambiente, poxa, melhorou bastante, né? Tava deformado, tava algo, né, estragado, vamos dizer assim, então ele começa a colocar ordem, e separou a luz das trevas. Então agora ele faz uma separação entre luz e as trevas. Verso 5. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Observe que ele está colocando em ordem. Né? Ele está colocando as coisas em ordem. Né? Criando e colocando as coisas em ordem. Passaram-se a tarde e a manhã. Por que não cita a noite? Porque, queridos, aqui para a cultura existe apenas dois, tarde e noite. Né? A noite, né? Tarde e manhã. A tarde, que para eles inicia às 18 horas da tarde, tá? E vai até o outro dia, o raiar da manhã, tudo é tarde. Então tarde e noite para eles é uma coisa só. Tá? E manhã, que é do raiar da manhã, das 7 da manhã até as 6 da tarde é manhã. Tá? Então tarde e noite. Tá? Inicia na tarde, ou seja, por isso que o dia lá pro hebreu, pro judeu, começa às 18 horas, o Shabat deles, né, o sábado, não começa no dia de sábado, e sim na sexta-feira às 18 horas, né, que é onde inicia, na tarde, né, da sexta-feira, tá, o seu Shabat, ou seja, o seu sábado, o seu descanso. Então aí aqueles que são sabatistas, porque é o dia do sábado, me explica essa agora, como é que pro hebreu o dia do sábado é sexta à tarde? Mas tudo bem, deixa pra lá, né, não vamos entrar nessa polêmica agora. Tá, mas só para você entender como realmente a importância do Shabat ou do descanso é o descanso, não um dia específico. Senão você vai achar que você não guardou o teu sábado, né, você não está fazendo o seu Shabat, né? Não, você precisa ter o seu sábado, você precisa ter o seu dia de descanso. Que inclusive nós estamos pagando todos os que nós não guardamos, né, irmãos? Nessa pandemia, né? Acho que nós estamos pagando todos os sábados que nós não guardamos, nós estamos pagando, porque Deus é justo, né? Deus não pode permitir que os seus filhos façam nada errado, então nós estamos pagando aqui os sábados que nós não guardamos, mas tudo bem. Então, verso 5, deixa eu ver aqui. Verso 5. Deus chamou a luz dia e as trevas chamam noite, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, observe assim, que o que Deus, então, cria no primeiro dia, gente? Né? O que o Elohim fez? Primeiro dia, a separação das trevas e as... Não, ele não. Isso aí foi consequência do que ele criou. Ele criou a luz. Ele falou, haja luz. Ele criou um ambiente de iluminação. E daí fez separação, né, do dia, da tarde e do dia, ok? Ou do dia e da noite, ou da luz e das trevas. Tá? Mas o que ele criou foi a luz. Versículo número 6. E disse Deus, novamente, né, o pneuma, o Espírito, Deus falando, tá? E disse Deus, haja, então, haver, existência, entre as águas. Então, as águas já estavam ali. Tá? Mas existia uma coisa aqui que não estava ali, que foi criada. Daí diz assim, então, haja entre as águas um firmamento, grifa isso. Firmamento, tá? E daí nós já vamos ver, mas o que é o firmamento? Nós já vamos ver que a própria Bíblia explica. Um firmamento, tá? Que separe águas de águas. Mas era uma água só. Simplesmente ele pega aquela água agora, para a gente poder entender melhor. Pega uma porção de água e separa, põe uma porção aqui em cima e uma porção embaixo, só para a gente entender, tá? Entre essas porções, o que está separando essas porções de água, eu dou um nome para esse espaço chamado firmamento, tá? Mais ou menos. Então o que ele criou? Ele criou firmamento, a água já estava. Ele simplesmente separa a água e coloca no meio um vácuo, tá? E chama de firmamento. Por que é importante saber isso? Eu quero que você consiga desenhar, né, a criação de Deus na sua mente, tá? Um firmamento que separe águas de águas. Verso 7. Então Deus fez o firmamento. Então o que Deus fez nesse dia? O firmamento, tá? E separou as águas que ficaram abaixo, eu exemplifiquei para você aqui, e acima do firmamento. E assim foi. Versos 8. O firmamento Deus chamou de... como Deus deu o nome para esse firmamento? Céu. Sabe esse céu que a gente olha? É o firmamento, irmãos. Quer dizer o seguinte, que esse céu que nós estamos vendo aqui, ele é o firmamento. Digo, o céu é o firmamento. Ótimo. Significa que o que tem embaixo desse céu? Ele colocou esse céu, esse firmamento, aonde? Entre o quê? Entre águas. Não, tem água embaixo. Tem água em cima. É o que a Bíblia diz.
né, tem águas que separam o firmamento, ou seja, esse céu. Calma, vamos ver um pouquinho mais sobre esse firmamento, vamos ver um pouquinho mais sobre esse céu. Versos 8. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Então o segundo dia, o primeiro dia foi a luz, o terceiro dia foi o firmamento, ou o céu, tá? E vamos lá, versos 9. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão embaixo do céu. Então agora sim, ele começa a dar uma ordem para as águas que ficaram abaixo do firmamento. Junte num só lugar, tá? Estão debaixo do céu. Apareça a parte seca. Juntou aquela água e falou assim, agora vamos dar uma reorganizada, que eu quero que apareça a parte seca e a água, tá? E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra. Então, Deus criou a terra, não, já estava ali, coberta pelas águas. Deus só faz a separação, tá, das águas, né, detalhe, das águas que estão debaixo do firmamento. Lembra que tem outras águas lá de cima do firmamento, ok? Tá? E chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Ele olhou e falou, puxa, ficou legal, gostei do que eu fiz. Tá? Versos 11. Então Deus disse, cubra-se a terra, porque daí surgiu, né, a terra que já estava ali, ele apenas surge, porque ele separa, né, os mares ali. Então ele olhou para aquela terra e falou, não, está faltando uma vestimenta nessa terra. Então o que Deus faz no versos 11? Disse Deus, cubra-se a terra do quê? De vegetação. Plantas que deem sementes e árvores cujos produtos produzam sementes de acordo com a sua espécie. Então observe que agora Deus criou a vegetação. Mais ou menos. A Bíblia fala assim que Deus, né, percebeu que a terra precisava, né, que fosse coberta, precisava de uma vestimenta. Não diz que ele criou a vegetação. E nós já vamos ver isso aqui na sequência. Né? Vamos ver que ele viu a necessidade de cobri-la. Tá? Versos 12. A terra fez brotar a vegetação. Quem que criou a vegetação? Deus criou a vegetação. Negativo. Quem criou a vegetação foi a terra. Deus viu a necessidade. Falou assim, eu vejo a necessidade de vesti-la, né, de cobri-la com vegetação, que dê cada um sua semente, conforme a sua espécie. Tá? Então agora a gente vê o quê? Deus dando uma ordem para a terra, falando, terra, faça o que você foi feita para fazer. Queridos, é como eu e você, às vezes a gente fica esperando que Deus crie alguma coisa na nossa vida, que Deus já deu para nós, terra, a capacidade de criar isso. Deus não vai criar isso porque Ele já deu para mim e para você a capacidade de criar isso. Agora, Ele dá uma ordem para mim e para você, né? Dê fruto, dê fruto. Eu já coloquei em você a capacidade, né, para isso. Então agora você está esperando que eu dê o fruto. Não, eu não vou dar o fruto, é você que vai dar o fruto. Porque eu já coloquei em você. Assim como a terra, que Deus não cria a vegetação, Ele fala para a terra, cubra a terra. Eu estou sentindo a necessidade dela estar vestida. Você está conseguindo entender isso, queridos? Isso vai expandir sua mente, teu coração, suas habilidades, tudo, a tua empresa, seus negócios, tudo. Você vai entender que tem o que Deus, a maior bênção que Deus fez foi fazer você e colocar em você, né, os atributos dele, a imagem e semelhança dele, inclusive de um Deus criador e que comanda. Assim como ele comandava a terra, ele se comanda, ele dividiu com você. E agora então ele te coloca como embaixador aqui na terra, no lugar dele. Ah, meu Deus, isso é muito tremendo, queridos. Vocês precisam entender isso. Tá? Então, versos 12. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão semente de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Tipo, vocês estão trabalhando bem, parabéns. Estão funcionando. 13. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Tá? Quarto dia, então, irmãos, para a gente parar aqui no quarto dia, ok? Disse Deus, haja o quê? Luminares no firmamento. Lembra que ele criou o firmamento lá? Separou as águas, criou o firmamento. Lembra disso? Tá? Depois pegou a água, juntou para cima do firmamento, para baixo do firmamento. A água debaixo do firmamento, ele separa, faz os mares, faz aparecer a parte seca. Agora olha para aquela terra, tá faltando uma veste, manda terra, negócio assim, cobre isso aí, tá muito feio. Né? Vocês estão aí nua, põe uma roupinha aí, com umas árvores frutíferas, conforme sua espécie, vegetação, tudo bonitinho, e a terra vai e obedece e faz aquilo pelo qual ela foi feita para fazer, né? Produzir tudo aquilo. Tá? Então agora o que acontece? Ele vai para onde? Para o firmamento, e fala assim, firmamento que está um espaço meio vago. Né? Então o verso 14, disse Deus, haja o quê? Luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Agora sim, para separar, então, os luminares ele cria, queridos. Então, tá? Agora, observe muito bem uma coisa agora, tá? Acompanhe comigo, tá? Sirvam eles de sinais.
qual que era o propósito do firmamento? Sinais. Para marcar o quê? Estações, dias e anos. Então eles têm. Observe como que tudo Deus cria tem a sua função, queridos. Tá? Ele serve para algo. Nada que Deus criou, né, é inútil, nada. Tá? E sirvam de luminares no firmamento, tá? No firmamento do céu para iluminar a terra. Assim foi. Deus fez os grandes luminares, o maior para governar o dia, você já sabe, o sol, né? O menor para governar a noite, a lua. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu, naquele espaço que ele colocou entre águas, para iluminar a terra e governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Queridos, até aqui por enquanto, tá? Depois a gente continua daqui. Olha quanta coisa maravilhosa a gente viu em apenas 16, se não me engano, versículos do capítulo 1 de Gênesis. Então olha só, acabamos Apocalipse e tornamos a origem para quê? Para estudar e para ver como Deus fez todas as coisas, porque veja bem, lá no Apocalipse há uma destruição, há uns acatombes, né? Umas coisas terríveis que aconteceram, tanto que tem que vir novos céus e nova terra, agora o Senhor reinando, é como se voltasse, né? Tudo novamente. No princípio Deus também colocou o Éden, ele que era o rei, nós éramos, o Adão era o seu súdito, tá? Então observe que Deus ele está como um ciclo, né? Voltando ao quê? E sempre nos levando ao quê? À origem. A origem onde nós nunca deveríamos ter caído. Isso significa o quê? O diabo, queridos, tenta, e pode até tentar? Pode. É a função dele, matar, roubar e subir. Mas a grande verdade é que, tá? Deus sempre vai ser vencedor e quem está com ele sempre será vencedor. Vai existir pandemias? Vai. Mas quem está com o Senhor sempre será vitorioso na vida, na morte, na doença, na cura, na sanidade ou não, enfim, sempre vamos ser vencedores com Cristo Jesus, com o Senhor. E eu quero então animar o teu coração para que você saiba o seguinte: hoje é dia de haja. Hoje é dia do Elohim inspirar a mim e a você, dizendo assim: vamos lá, terra. Eu sinto que tem uma certa nudez aí, eu sinto que eu fiz umas mexidas e eu sinto que tem um certo... Não, cubram-se, por favor. Produzam. Sim, extraiam de dentro de vocês o que eu já coloquei em vocês. Extraiam vida, extraiam fôlego de vida, extraiam esperança, extraiam sobrenatural. Traz à existência coisa que não existe. Não fundamente na coisa que você vê, simplesmente creia e declare e determine. Declare que a pessoa é curada, declare que a pessoa está sendo estabelecida, declare que a pessoa está sendo abençoada, declare que a pessoa está sendo liberta, declare que essa pessoa está sendo agora recebendo uma injeção de ânimo, de alegria vindo da parte do Espírito Santo. Sim, terra. Lembra que eu e você somos feito pó da terra? Vamos lá, produza vegetação conforme a sua espécie, produza os frutos, né, conforme a sua espécie. Você é uma espécie, né, chamada filho de Deus, filha de Deus. Então produza, né, extraia de dentro de você. Jesus fez isso. Por isso que Jesus extraía de dentro dele o quê? A cura, a libertação, a paz, a alegria, né, a provisão, e que haja pelo poder da onde? Da palavra. Por que muitas vezes eu e você não declaramos? Porque nós não acreditamos, porque nós ficamos pensando, mas como que vai acontecer? Da onde vem isso? Como pode vir isso? Como pode existir isso? Simplesmente, Hebreus, né? Versos 3, pelo poder da palavra, que não é feito por aquilo que é visível, sim aquilo que é invisível, né? Todas as coisas, o universo foi formado. Ou seja, o meu universo, o seu também será formado. Nós somos filhos de Deus, a sua imagem semelhante, segundo aquilo que declaramos. Por isso você, preste muita atenção, que é acostumado a declarar derrota, que é acostumado a declarar pobreza, que é acostumado a declarar que nada vai dar certo, ou que nada deu certo na sua vida, ou que não serve para... Você está o quê? Criando, como um filho de Deus, uma realidade para você viver. Lembra que a palavra tem poder? Então comece a transformar, tá? Primeiro o seu ser, a sua mente, o seu coração, e depois aquilo que está ao teu redor. Comece a transformar pelo poder da palavra.
Minha família é abençoada? Sim. Meus filhos são abençoados? Sim. Minha vida financeira é próspera? Sim. Né? O meu trabalho, ele vai dar certo? Sim. Ele vai crescer? Sim. É uma questão de tempo. Tempo e estação. As coisas vão dar certas? Sim, em o nome poderoso de Jesus. E que assim seja, no nome poderoso de Jesus, sobre a sua vida. Queridos, Deus abençoe. Eu sei que nós estamos na metade do teu dia, você tem que sair correndo, eu também tenho que sair para ir trabalhar. Né? Liberaram as igrejas para trabalhar, pelo menos trabalho administrativo, né? E social, podemos estar lá. Cultos ainda não, nosso culto nessa noite vai ser online, mas não perca. E eu quero fazer um apelo para você, queridos. Nos ajude. Por que nos ajude? Eu vou colocar nesses termos para você entender. Nós estamos, assim como todos, então, arriscando as nossas vidas em sair de casa para ir fazer um culto online, né? Assim como os músicos, pastores. Para quê e para quem? Se você que é membro da igreja, se você que é cristão, se você não for assistir, nós só estamos correndo um risco desnecessário, certo? Então, por que eu estou falando isso? É importante que você faça uma força, literalmente, em estar na frente. Eu sei que é difícil estar meia hora, uma hora na frente dessa telinha, no telefone, né? Nem todo mundo tem aquelas Smart TV para colocar na TV, mas cultue a Deus conosco. Nós estamos indo lá para cultuar a Deus, tá? E inspirar você e ajudar você, né, a cultuar conosco. Então não nos deixe nesse trabalho sozinho, tá? Divulgue, compartilhe, envie para os seus amigos, não deixa, queridos, ontem, só para vocês terem uma ideia, ontem a oração das 15 horas, das 14h30, o culto da tarde, foi a pastora Andressa que deu uma palavra na internet. E eu fiquei compartilhando, convocando. Gente, em meia horinha, atingimos quase mais de 600 pessoas, quase 1.000 pessoas assim, rapidinho, tá? Por quê? Compartilhou, né? Agora, você já viu aquele ditado que fala, uma andorinha sozinha não faz verão? Não adianta eu estar aqui, né, se você não me ajudar a compartilhar. Né? E se você não compartilha, significa que talvez nem você creu. Isso significa o quê? Às vezes eu paro para pensar o seguinte, vale a pena? Alex, você está perdendo um tempo, né? Para mim eu não estou perdendo, estou investindo um tempo para ensinar isso para as pessoas que estão te acompanhando, nem elas sequer compartilham. Então, será que, né, o inimigo não está tomando o teu tempo que você poderia estar produzindo, assistindo algumas famílias, levando cestas básicas? Eu creio que não, irmãos, porque a palavra de Deus, a minha missão é pregar o evangelho, é pregar a palavra, mas eu não consigo sem você. Eu preciso que você me ajude, eu preciso que você compartilhe, eu preciso que agora você entre numa dimensão de que eu prego. A Bíblia fala assim que um planta, né, um rega e um dá o crescimento. Tá? Eu estou plantando. Eu preciso que vocês reguem para Deus poder dar o crescimento. Tá? Então compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ajuda a divulgar, tá? No nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem um plano, né, através dessas lives, e eu quero crer nisso no nome de Jesus, tá bom? Mas eu confesso para vocês que eu estou orando para ver se damos continuidade ou não, porque há os tempos também de Deus, né? E eu quero que você me ajude. Se tem sido bom para você, se tem sido relevante para você. Eu tenho também uma família, eu tenho uma casa, eu tenho que sustentar minha casa. Que eu falei assim, eu poderia estar indo ganhar dinheiro, né? E eu estou aqui, vou colocar dessa forma para você entender, perdendo dinheiro, porque eu não estou ganhando nada, absolutamente nada, a não ser, né, ganhando a aprovação do meu Deus e Pai. Tá? E é óbvio que Ele tem me sustentado, né, de formas sobrenaturais. Né? Mas assim, eu também sou ser humano e eu peço para você então que você nos ajude, tá? a dar continuidade nesse trabalho, se você entende que ele é edificante, se você entende que ele vem de Deus, tá bom? Um beijo grande, fiquem. Não vou cumprimentar todos, né? Porque já faz tempo que nós estamos aqui. Fica com Deus, que Deus abençoe. Depois eu dou o ok, respondo vocês, né? E com muito carinho, muito respeito, saúdo a todos vocês, tá bom? Só vou assinar aqui pro pessoal que entrou aqui, que não deixou o recadinho, porque senão depois eu não consigo fazê-lo, né? Que Deus abençoe a todos vocês, um bom dia, nós se vemos às 15 horas, ok? Depois logo mais às 20 horas no culto ao vivo e às 22 horas, tá? Agora, principalmente aqui em Curitiba, né, que estamos, né, com esse semi-lockdown, sexta-feira inclusive vai haver uma reunião, pode haver um lockdown, tá? Queremos pedir que vocês estejam orando também com a gente, jejuando, orando, pedindo que Deus esteja, né, dando graça, favor para nós, no nome santo e poderoso de Jesus, que não seja necessário esses fechamentos que estão cogitando aí, porque ainda que para nós, digo para vocês, irmãos, nós descobrimos que a igreja somos nós, né? Então,
com lockdown, sem lockdown, nós vamos continuar pregando, falando, enfim, só dificulta a economia, né? E muitas pessoas daí podem perder o seu trabalho, o seu emprego. Então, mediante a isso, né, nós pedimos que você nos ajude a orar para que, no nome de Jesus, não aconteça esse fechamento, né? E que esse mal saia logo, vá embora, e que a gente receba logo essa imunidade do Espírito Santo. Porque se você tiver a imunidade do Espírito Santo, a vacina do Espírito Santo, querido, pode surgir uma praga, duas, três, as do Egito nunca vai atingir você, tá bom? Só as que Deus te mandar. Então, mas as pragas de Deus só vêm quando precisa reposicionar alguma coisa. Deus abençoe, fica com Deus e se vemos às 15 horas.